Agora eu espero já não vai parecer mais tão estranha aquela interrogação sartriana do início do Ser e o Nada, em que ele começa por título Em Busca do Nada. Parece uma história de terror, uma coisa proustiana, e no fim das contas, agora a gente compreende porque nada é exatamente aquilo que vai permitir para Sartre que a interrogação seja formulável. Se não houvesse o nada, eu não poderia perguntar sobre nenhum ser. Quer dizer, ele começa, então, ele adentra o ambiente da ontologia, mas ele o faz via interrogação. A interrogação é uma conduta humana qualquer. Metodologicamente, a gente sabe que qualquer uma das condutas humanas servirão para nos revelar o que é o homem, o que é o mundo e a relação que os une. Então, Sartre analisa ou descreve a conduta interrogação. E ele acaba chegando a uma série de conclusões do tipo, se o ser é em si e é o que é, a interrogação ela só pode ter como fundamento uma modalidade de ser diferenciado, ser para si. Aquele ser que coloca questões, tal qual como a gente viu na relação com Heidegger. Ou seja, Sartre começa fazendo essa pergunta que não terá poucas consequências. Se o nada não pode ser concebido nem fora do ser, nem a partir do ser, e por outro lado, sendo não ser, não pode tirar de si sua força necessária para nadificar-se. De onde vem o nada? Essa pergunta, por insólita que pareça, ela se justifica porque, eu já usei esse exemplo, mas eu repito, eu usei a respeito do espelho, num outro vídeo que eu fiz, mas pode ser a respeito de qualquer coisa, essa parte aqui atrás, a gente vê uma borda marrom e uma parte branca. E se fôssemos perguntados sobre o que separa uma da outra, nós seríamos forçados a responder nada, porque nada separa. E, no entanto, eu as vejo como duas superfícies distintas e separáveis. Então, nesse sentido, os fenômenos eles são revelados a partir de um nada que esse ser para si, o ser que pergunta, o que foi, Dasein, aquele que pergunta, ele leva o nada ao ser. E o ser se revela como, as grandes massas de ser se revelam como fenômenos por essa ação, que é uma ação da consciência intencional em relação ao mundo, ou do ser para si, o ser mesmo que eu sou, em relação ao em si, que se revela no mundo, e aí, claro, ele é fenomenizado pela ação negativa desse para si. Então Sartre aí estabelece, diferentemente do que seria para Hegel, né? Nós estamos longe de uma dialética do senhor e do escravo, nesse caso, mas diferentemente do que ocorre lá em Hegel, o que a gente tem aqui é a constituição do fenômeno a partir do movimento negativo que o para si é, mas sem que isso efetivamente adentre o ambiente do ser. Ser e nada permanecem separáveis ou inseparáveis pela eternidade. Trata-se de reduzir-se àquilo que Kant estabeleceu como sendo o produtivo da ontologia, ou no caso da metafísica. Produzir respostas, mas respostas que não se pretendam absolutas, como seria em Hegel, e mais do que isso, que não tomem esse ponto de partida do ser e do nada neles mesmos. Mas Sartre vai lidar com o nada que se revela no mundo, esse que compõe o fenômeno e faz, de certo modo, que o ser se revele no mundo, seja trazido ao mundo pela ação da consciência intencional ou pelo modo de ser para si, que por consequência é negativo. Então, quando ele pergunta sobre o nada, de onde vem o nada, esse nada que eu vejo no mundo, porque a princípio, se o mundo é a totalidade do ser, eu não encontraria senão ser. E, no entanto, a indagação fenomenológica revela uma série de nadas que perpassam o ser na sua totalidade. Ora, Sartre entende que se eu vejo nada em tudo que eu olho, não é porque o nada esteja lá fora, mas é porque eu o levo, né? Bem naquele modelo da constituição, né? da ação da consciência. A gente tem lá no Kant a sensibilidade e o entendimento. Então, o entendimento organizaria. Sartre mostra que é esse nada que separa a consciência de si mesma, que ao ser levado ao ser, faz com que o ser venha ao mundo repartido em coisas. E essas coisas sempre vão exigir o nada que separa a borda da continuidade do fundo. Então, nesse sentido, a investigação de Sartre não precisa ir muito longe para que a gente chegue à condição humana. E a condição humana é a condição que revela esse nada e que está fundada nesse nada, diz o Sartre. Onde é que eu vou encontrar isso? Já que eu não posso deduzi-lo do ser,
já que ele não está fora do ser, não é o lugar onde o ser se assenta, como as várias possibilidades. Sartre diz assim, isso na página 71, antes eu li, não disse a página, mas eu me corrijo rapidamente, não me corrijo mais, agora sim, página 71. Assim, a condição para que a realidade humana negar o mundo, no todo ou em parte, é que carregue em si o nada como aquilo que separa seu presente de todo o seu passado. Então, onde é que eu vou encontrar efetivamente o nada? Na minha modalidade de ser. E eu levo ao mundo. Ao contrário do que seria uma estrutura, de ponto de vista absoluto, que ser e nada se correlacionariam e constituiriam fenômenos, o mundo fenomênico. Aqui trata-se, ao contrário, de uma ação, de um modo de ser, o ser para si, que, porque há um nada que o separa de si mesmo, ele mundanifica o ser, traz o ser ao mundo e o separa, e o constitui, e o temporaliza, o que vai ser algo muito importante nesse sentido. Agora, o que Sartre quer dizer com um nada que nos separa de nós mesmos, de nosso passado e de nosso futuro? É necessário continuar a leitura para aprofundar essa questão, mas eu já a antecipo sem a necessidade da leitura. Depois eu faço indicações bibliográficas na nossa aula, na sala de aula. Mas qual a relevância, qual a importância, vamos dizer assim, dessa passagem pelo nada e de que esse nada esteja presente no mundo fenomênico? Bom, o primeiro de tudo, Sartre ele pode pensar a realidade humana como liberdade. Vejam bem, se a gente pensar a estrutura da Constituição como causal, eu serei, no presente, causado pelo meu passado. E o meu futuro, de certo modo, estaria a tal ponto apegado ao presente, que esse futuro já seria definido em meu presente. Isso acontece, de certo modo, mas não de maneira causal, como possa parecer. A causalidade, ela permitiria que o homem fosse pensado, a existência humana, o ser para si, fosse pensado como determinada em alguma medida. Bom, existe a impossibilidade de ser diferente do que se é. Então, o ser para si ele vai ser coagido a escolher sempre. Mas fora essa necessidade de escolher, ele não é necessário que seja, o para si poderia não ter existido, e não é necessária a posição que ele ocupa no mundo. Então, isso já dá uma liberdade enorme para a própria estrutura de ser para si no mundo. Ele não é necessário no sentido divino que Deus o sonhou antes que te formaste no ventre de tua mãe, eu te conheci e te consagrei para ser meu profeta. Quer dizer, não tem um prévio do que é ser humano no mundo. Porque ele não vem determinado por seu ser. De outro lado, o futuro permanece sempre aberto. Não importa em que estágio esteja, lembrem-se do Genet, né? Saint-Genet, Ator e Marte, em 1952, o trabalho do Sartre, mas que ele acaba sendo responsabilizado por aquilo que fizeram com ele. Porque ainda depois do que foi feito, ele permanece livre. Então o futuro permanece sempre em aberto. Isso faz com que Sartre tenha uma compreensão temporal de ruptura, mas de uma ruptura que nada promove. Ou seja, uma ruptura fictícia. Eu estou separado de meu passado por nada, significa eu sou meu passado à maneira de não mais sê-lo. Significa que nada me separa. Eu ainda sou, só que não posso realizá-lo. E o mesmo se aplica ao futuro. Eu já sou meu futuro, a maneira de não sê-lo ainda. Porque ele acaba me aparecendo como irremediável, porque o tempo tem o seu tic-tac, né? E ele segue, e eu sou arrastado. E ao mesmo tempo eu vou me encontrar no futuro como aquele que eu projetei, ou como aquele que eu projetei, e a contingência do ser me contrariou meu projeto. E eu posso não me encontrar no futuro. Essa vida ela pode terminar a qualquer instante e isso é parte do modo de ser para si, que é finitude. Mas qual a função desse nada? É um recurso que Sartre utiliza para mostrar que o nosso trabalho de constituição fenomênica ele não é tão poderoso assim. Ele é, na verdade, um trabalho de revelação. Porque ao levar o nada ao ser, nós fazemos com que o ser se mostre no mundo como fenômeno. E que esse nada faz parte da intraestrutura de toda a consciência. É por isso que o Descartes pôde fingir se separar do mundo. E ele pôde fingir, porque isso é possível.
nesse ambiente? O ambiente que seria o transcendental. É possível dizer coisas do tipo, ainda que não haja corpos, ainda que não haja músculos, eu sou, eu existo. Para Sartre isso não se aplica. O nada que me separa de mim mesmo é aquele que faz com que eu seja responsável pelo meu passado, ainda que eu não possa alterá-lo, e responsável pelo meu futuro, ainda que a situação acabe me encaminhando para escolhas e para aquilo que pode acontecer depois da escolha, mas ainda assim eu serei responsabilizado. Então, a liberdade do para si está fundada nessa impossibilidade que ele tem de coincidir consigo, que se revela na nossa existência mundano concreta como a impossibilidade da consciência de, em algum momento, coincidir consigo mesma e se tornar plena e satisfeita de si.